Depressa, Cavaleiros da Esperança! A vida de Atena será consumida pelo veneno de Samael muito em breve. Somente Odisseu, o 13º Cavaleiro de Ouro, é capaz de curá-la. A flecha da deusa que foi disparada por Tema atravessou Asclépio. Quando todos os cosmos das armaduras de ouro se concentraram naquele lugar, sua alma foi separada. Ao mesmo tempo, Alone aparece diante de Tema segurando a espada de Hades. Confira agora o capítulo inédito completo lançado hoje no Japão, com minha tradução e narração exclusivas em primeira mão. Oi, amigos, sou o Diego Mario, o autor da Saga dos Deuses. Deixa o like e já me segue para receber os conteúdos do canal mais atualizado de Saint Seiya, agregando e mantendo sempre viva a chama da vida dos Cavaleiros. A última temporada de Next Dimension, a única continuação canônica dos Cavaleiros do Zodíaco, já está sendo lançada no Japão. Os 8 capítulos finais da sequel estão sendo lançados semanalmente na revista japonesa Shonen Champion. Asclépio, que agora ficou imóvel, de repente espalha suas escamas e realiza o Mekdizi, mudando de pele para reviver. Asclépio afasta Ikki e os demais que estavam segurando suas pernas e volta a tentar tomar a vida de Saori, mas a flecha que o atravessou faz arder o cosmo uma vez mais, e os cosmos de todas as armaduras de ouro se concentram na flecha, completando a barreira de ouro. Asclépio começa a ser eliminado. Nesse momento, Tema, que havia desmaiado, desperta, e na sua frente surge Alone portando a espada de Hades. Saint Seiya Next Dimension, capítulo 114, a espada do Imperador das Trevas. No presente também há desastre. No santuário, no ano de 1990, Marin está com China nas ruínas da lendária Casa de Ofiuco. A Amazona de Águia pede que China reaja. Ela começa a acordar e chama por Marin. Abre os olhos desesperada sem saber o que aconteceu com ela. Marin fica feliz e tranquila ao ver sua amiga voltar a si. Finalmente voltou a ser a China de sempre. China de Ofiuco quer saber o que houve. Porém, Marin também não sabe. Embora certamente algo além da imaginação está agindo. Desde o ataque do anjo só tem ocorrido coisas estranhas. China está preocupada e recebe sua máscara de volta pelas mãos de Marin, que lhe conta sobre as ruínas da Casa de Ofiuco e o estranho fenômeno do relógio de fogo. Mas tudo continua sendo um mistério e esses acontecimentos continuam em andamento. China coloca sua máscara e imagina que se a situação é essa e continua avançando, não sabem quando voltará a acontecer algo estranho novamente. Portanto, é perigoso que Seiya fique sozinho. As duas Amazonas correm pelas escadarias do santuário rumo ao Cavaleiro de Pégaso. Seiya continua inerte, sentado na cadeira de rodas no vasto campo gramado, de onde é possível observar o relógio de fogo. Ele está assim desde que recebeu o ataque do Imperador Hades nos Elísios para salvar Saori, e Atena partiu ao passado para salvá-lo também, com a missão de destruir a espada de Hades. Marin e China se aproximam de Seiya e ficam aliviadas ao vê-lo. Parece que nada aconteceu com ele. De repente, as duas mulheres cavaleiros se espantam. Não compreendem o que está acontecendo. A forma de uma espada está surgindo no peito de Pégaso. Elas não podem acreditar no que agora podem ver. É a espada de Hades, que permanece cravada no peito de Seiya desde a última batalha. Os ataques do regente do mundo dos mortos atingem diretamente a alma, e logo ela irá penetrar o coração de Seiya, caso Saori não consiga cumprir sua missão antes que o tempo revelado por Cronos, o deus do tempo, acabe. Em Florença, na Itália, a armadura de ouro de Sagitário continua ao lado da cama de Sasha. Tema está lá para protegê-la. Alone, o amigo de infância deles, finalmente aparece. Os três se reuniram uma vez mais. O Cavaleiro de Pégaso do passado se alegra ao ver seu querido amigo de volta. Contudo, ele aponta sua espada para ele. Tema não entende o que isso significa. O jovem artista informa que não é Alone. Ordena que não se aproxime dele. Tema continua sem entender a situação. O garoto de cabelos dourados revela que é Hades, o imperador do mundo dos mortos. Seus olhos perderam um brilho como ocorreu na possessão de Shun. Alone empunha a espada e está com seu pentagrama, o elo que o une a Hades. Tema não pode acreditar que seu amigo seja Hades, o grande inimigo de Atena. Pégaso quer saber o que aconteceu com ele. Alone ordena que se afaste. Ele foi até lá para castigar pessoalmente aquela garota. Tema entende que ele está atrás de Sasha. Pergunta se ficou louco. Não sabe mais o que está dizendo. Pégaso abre seus braços e continua no caminho de Alone, protegendo sua amiga, a deusa Atena daquela era, que continua adormecida, já que duas Atenas não podem coexistir em uma mesma época. Tema não permitirá de forma alguma que faça algo com Sasha. Alone move a espada de Hades. Pégaso continua na frente de Atena. Nesse caso, Alone iniciará a punição com ele. Tema não pode acreditar no que Alone pretende fazer. Pede que ele se lembre, viver os três juntos como se fossem irmãos. Mas Tema não acredita no que Alone acaba de fazer. Inesperadamente, a
espada de Hades atravessa a armadura de bronze de Pégaso, atingindo o corpo de Tema. O mangá que desenvolvi por 13 anos finalmente está completo e comemora meus 20 anos de carreira. Adquira agora mesmo a história completa em sua edição definitiva, link na descrição. Alone golpeou Tema com a espada. Pégaso sofre chamando por seu amigo. Nesse instante, Alone desperta, recupera sua consciência humana e grita por Tema. Está desesperado pelo que fez. Fica perplexo por ter cravado a espada em seu melhor amigo e não sabe mais o que fazer. Tema percebe que Alone voltou a ser ele mesmo e fica muito feliz. Alone conta que desde o dia que foi levado ao castelo de Hades, suas memórias desapareceram pouco a pouco. Já nem sequer podia lembrar do rosto de Tema nem o de Sasha. Por isso foi até lá para dar seu último adeus, antes que ele se converta totalmente em Hades. Alone derrama lágrimas. Enquanto estava indo até lá, perdeu a consciência e acabou acontecendo isso com Tema. O relógio de fogo do santuário continua a rachar. Na casa de Ofiuco, os cavaleiros de bronze do futuro continuam ao redor de Saori. Asclepio foi exterminado pela barreira de ouro gerada pelo cosmo das 12 armaduras de ouro. A alma de Asclepio não está mais no corpo de Odisseu de Serpentário e continua caído no solo. Ikki vê que ele não se move. Shu e Shiryu se perguntam se por acaso ele também foi destruído. Yoga se preocupa, pois se for assim, Saori não poderá ser salva do veneno de Samael. Precisa ser curada por Odisseu. Os cavaleiros de bronze podem ver agora algo nos céus, através do teto destruído da casa de Ofiuco. É a ampulheta estelar. Eles se perguntam se por acaso ela surgiu para indicar que o tempo está acabando. Falta muito pouco tempo. Se continuar assim, não poderão regressar ao futuro. De repente, Odisseu se ergue, trajando a armadura de ouro de Serpentário, portador da serpente, e com um báculo de Asclepio em sua mão esquerda. Ikki, Shiryu, Yoga e Shun se assustam. Ele está na frente de Saori, que continua sofrendo com veneno mortal. Aliviados pelo cavaleiro sobreviver, imploram que Odisseu salve a senhorita Saori. Não lhe resta muito tempo. O cavaleiro de ouro chama por Athena e se aproxima ainda mais da deusa que veio do futuro, impedindo que Sasha desperte e guie os cavaleiros do passado na Guerra Santa contra Hades. Mas Odisseu, apontando o báculo, declara que Athena deve morrer. Os cavaleiros de bronze não podem acreditar. Imaginam que ainda possa estar possuído por Asclepio. Parece que não deseja salvá-la e foi até lá apesar de tudo. O templo começa a desmoronar. Odisseu pede que os cavaleiros observem essa devastação. Dentro de instantes, tudo, inclusive o universo, e nem precisa dizer a Terra, serão destruídos. Odisseu move o báculo de Asclepio, pede que Athena desperte e recupere a sua forma original. Yoga, Shiryu, Shun e Ikki se impressionam. Saori Kido, a deusa Athena, que ao lado deles derrotou Poseidon e Hades, desafiando os deuses, finalmente voltou à sua forma original. Seus telômeros foram alterados por Cronos durante a viagem ao passado, mas agora é a mesma de sempre, e está com seus cabelos curtos por tê-los entregue a Hecate em sua jornada no Monte Olimpo para encontrar sua irmã Artemis. Os Cavaleiros da Esperança observam sua deusa se erguer. Odisseu se ajoelha diante de Athena e se apresenta. Ele também informa que ela deve morrer. Se levanta com o punhal de Criso, a arma Deicida, capaz de tomar a vida dela. Saori olha para Odisseu. Ceia de Pégaso está no futuro com a espada cravada em seu peito. Tema de Pégaso está no passado com a espada de Hades que Alone o perfurou. A areia da ampulheta estelar está acabando, esgotando o tempo para salvar Seiya e retornarem à sua era. Qual será o destino de Seiya, Tema e Saori, a deusa Athena? Meus amigos, Masami Kurumada também agradece a Suda Tsunakan, o autor de Rise of Poseidon, por sua cooperação nesta reta final. A história, mesmo estando em seus últimos capítulos, permanece imprevisível e surpreendente. O final tem sido muito bem conduzido desde as últimas 3 temporadas, não ficando nada acelerado e muito menos incoerente. O mestre Kurumada desenvolveu a saga por 18 anos. Estamos prestes a sermos contemplados com um grandioso e emocionante final. E claro, a esperança do início da saga de Zeus canônica, sonhada por décadas por nós fãs. E o que você achou? Me conta também a sua opinião. Um agradecimento especial aos membros do canal pela força, contribuição e por acreditarem no trabalho, sempre realizado com paixão, que compartilhamos por Saint Seiya desde a época da manchete. Aqui está a playlist da única continuação canônica da série clássica dos anos 80 dos Cavaleiros do Zodíaco, Next Dimension, que chega em sua última temporada no Japão. Confira os capítulos finais sempre em primeira mão com minha tradução exclusiva. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, subscribe, comenta a hashtag Saori. Muito obrigado. Manda esse vídeo pro seu amigo fã de Cavaleiros.